Olá, eu sou Juliana Magalhães de Freitas, sou integrante do Laboratório John Rawls e hoje eu vou apresentar um artigo publicado pelo autor Flávio Pansieri na revista Quaestio Juris no ano de 2016. O título do texto é Da Fundação do Estado à Busca por Justiça, a Teoria Contratual e Neocontratual. Nesse texto, ele faz uma comparação entre a formação do Estado de Hobbes, Locke e John Rawls, né? Essa comparação que ele fez, ele buscou dar um sentido histórico, né, para uma contextualização histórica entre os autores, né, que cada um publicou o seu trabalho num certo momento histórico diferente. E assim, apesar dessa comparação histórica, ele não buscou fazer uma comparação evolutiva desses textos, né? A base da comparação foi dentro do principal texto de cada um, né? Sendo do Hobbes o Leviatã, do John Locke dos dois tratados e do Rawls a Teoria da Justiça. Bom, ele dividiu essa comparação em três partes, né? Sendo na primeira parte, ele buscou ver as vantagens da formação do Estado dentro da perspectiva dele, né, de cada autor. E a segunda parte, ele viu quais os direitos que a pessoa entrega para o Estado dentro dessa formação do Estado, dessa sociedade. E num terceiro momento, ele analisa a possibilidade de retroceder ao status quo original, né? Bom, primeiramente com relação a Hobbes, dentro da vantagem, né, que a população adquire nessa formação do Estado, ele mostra que para Hobbes a vantagem que a sociedade adquire é a questão de formar uma sociedade de paz, porque para Hobbes a sociedade em si, as pessoas em si, elas têm seu estado natural, elas buscam sempre, elas não estão em paz, elas estão sempre guerreando, né? Por isso a frase dele, o homem é o lobo do homem. Então, quando você busca a fundação do Estado para Hobbes, a vantagem principal é você tornar aquele como um momento de paz. Para Locke é uma visão um pouco diferente, porque dentro do estado natural de Locke, ele já tem as pessoas, elas já têm uma certa liberdade, né? Elas não estão em guerra, mas não existe uma segurança, né? Então elas se unem para formar um Estado, para adquirir uma maior segurança jurídica, né? Trazer uma legalidade dentro desse Estado. Então ele sai de uma transição de um estado natural de liberdade e para entrar num estado de legalidade. Aí quais são os direitos que são entregues, né, a diferença entre os dois? Para Hobbes, a sociedade entrega todos os seus direitos na mão desse Estado, né, e ele acaba virando soberano, totalmente autoritário. Por quê? Como no estado natural eles estão em guerra, eles estão sempre guerreando, então você acaba entregando todos os direitos na mão desse Estado, que é o Estado Leviatã, e aí para constituir aquela paz. Para Locke não, como no estado natural eles não estão em guerra, existe a possibilidade da guerra, então eles não entregam todos os direitos, eles entregam apenas alguns direitos para o Estado. Com relação à terceira análise que ele fez, que é a possibilidade de voltar ao status quo original, ou seja, destituir a pessoa que está no poder. Para Hobbes, como você entregou todos esses poderes para o Estado, não existe essa possibilidade. Enquanto que para Locke, como você não entregou todos os direitos, ele é um direito do Estado, ele é limitado, a sociedade em si, percebendo que esse Estado não está trabalhando adequadamente, você pode discutir isso melhor
para tirar a pessoa que representa esse Estado, né? Então tem uma certa liberdade maior, né? Aí, com relação à contextualização, comparando os dois com Rawls, né, ele é até dito como neocontratualista, por quê? Porque ele já partiu de uma sociedade que já existia, um Estado. Hobbes e Locke, eles partiram de um contexto de formação dos Estados, né? Enquanto que Rawls, quando Rawls escreve Teoria da Justiça, já existiam os Estados, eles já estavam bem formados. Então, ele não se preocupa tanto com a questão da fundação do Estado em si, mas ele se preocupa na formação de um Estado justo. Então, essa é a principal diferença entre os contratualistas e o conceito de Rawls, que ele é neocontratualista. Para Rawls, ele faz um redesenho desse Estado, buscando a contextualização de um Estado mais justo, né? Redesenhando as instituições para ter mais justiça. Esse redesenho, ele tem dois princípios básicos, né? O primeiro deles é a liberdade, né? Que ela é o princípio basilar da formação do Estado. E o segundo é a questão da justiça distributiva, né? Que também é o ponto principal dele. Que ele acredita que para ser justo o Estado, você tem que distribuir os bens de forma igualitária, né? E aí que vem diversas discussões sobre como seria essa distribuição. Para Rawls, essa distribuição só daria certo se no momento da formação dessa Constituição, os delegados eles tivessem uma constituição de véu da ignorância, ou seja, que eles não conhecessem nada sobre o Estado, sobre a posição que eles iam alcançar dentro desse Estado. E aí, dessa forma, eles tendem a escolher as leis, as legislações, de forma a conseguir distribuir melhor a questão da justiça entre todos os cidadãos, né? Então, só dessa forma, né, com esses delegados contendo o véu da ignorância, que você vai conseguir distribuir bastante, né? E esse autor, ele conclui o texto dele que a releitura desses autores, ela é sempre importante, né? Apesar de existirem hoje novas teorias surgindo, né, sobre a justiça, mas a releitura desses autores é sempre importante, porque ele é bom tanto para entender e buscar na questão dos estados que estão se formando atualmente, como repensar as instituições atuais dos estados que existem, né, para repensar as formas atuais de justiça, né. Esse autor, ele busca como conclusão, né, por que você faz essa releitura desses estudos. Ele se faz necessária nesse contexto atual, tanto para legitimar os estados que já estão consolidados, como para servir de base para os estados que ainda estão em formação. Eu acho que é isso, é uma base, né, do que esses autores têm para acrescentar. Curtem, compartilhem e inscreva-se no canal.